Olá pessoal, que bom ter vocês aqui comigo novamente. Estamos começando a nossa terceira temporada no nosso canal aqui no YouTube, Vivendo Empreendendo. E agora, nessa nova temporada, a gente vai falar sobre varejo, e um varejo legitimamente maranhense. Empresas maranhenses que cresceram e que fazem a diferença. E hoje eu tenho a honra de entrevistar esse cara bem aqui, Dr. Marcelo, que hoje está à frente da Potiguar e que tem uma história linda, uma trajetória fantástica de empresa familiar que está na busca da profissionalização e tem crescido bastante aqui no Maranhão. E claro, deixando o seu legado, a sua contribuição social, gerando emprego, gerando renda. E aí, eu pergunto, né, o que todo mundo quer saber, né? Porque o Dr. Marcelo, ele não gosta muito de falar, então eu já me sinto extremamente honrado dele ter aceito, mas deixou só uma coisa clara, vamos falar de negócios, é isso mesmo, de negócios, viu, Dr. Marcelo? Dr. Marcelo, conte pra gente como começou a Potiguar. A Potiguar começou em 1981, meu pai, Manuel Vera Brasil, ele era gerente do Armazém Paraíba. A gente veio para o Maranhão, o papai veio com essa oportunidade de emprego. E a família crescendo, e ele sentiu necessidade, ele já estava com mais de 50 anos, e sentiu necessidade de ter alguma coisa para fazer quando não conseguisse mais. Mas ficar lá. E surgiu a oportunidade de um judeu, seu Moisés Gutmann, que era conhecido dele lá na Rua Grande, e estava se aposentando, estava no final de carreira, não tinha sucessores e resolveu passar o negócio. Insistiu, papai aceitou. Né? Ele ofereceu prazo, ofereceu condições, tudo, e papai aceitou. Na época, papai continuou no Paraíba e colocou um sócio com o padre dele, o João Estevão Lula, e aí eles ficaram em sociedade, papai lá continuou no Paraíba e o Lula tocando o negócio. Eu nessa época era adolescente, mas aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei, a empresa tinha 2 anos quando eu comecei a trabalhar lá. Então aí começou a história da Potiguar. Isso. E o nome Potiguar? Porque a gente sabe que quem nasce, né, em Natal, né, Rio Grande do Norte, se chama Potiguar. Desculpa fazer essa pergunta que talvez seja redundante, mas existe algum vínculo familiar? Explica pra gente do nome. A origem, nós somos da região, na verdade é uma região de fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba, e minha mãe nasceu no lado da fronteira do Rio Grande do Norte. Meu pai na Paraíba. Minha mãe é de uma cidade chamada Luiz Gomes e meu pai de Uiraúna, na Paraíba. E aí, papai, quando começou a trabalhar, o primeiro emprego foi do outro lado da fronteira. Já era Rio Grande do Norte. E aí, lá, trabalhou 11 anos num comércio, num balcão, casou com mamãe, conheceu, namorou, casou. Meus 3 irmãos mais velhos nasceram lá. E aí ele foi o marco da vida de papai, de mamãe, do casal, da família, foi lá. Eu nasci quando o papai já tinha conseguido um emprego em Campina Grande. E aí foi quando eu nasci. Então eu não sou potiguar, eu sou paraibano. Mas a origem da família é potiguar. Show. E aí deixa eu lhe perguntar, por que material de construção? Foi uma oportunidade. Oportunidade. Legal. Na época não era o melhor negócio para se empreender, mas como o papai teve essa transição, ele não ia colocar um negócio para concorrer com o emprego dele. Claro. Então ele optou por ter um negócio paralelo que não tivesse relação com o emprego que ele ainda manteve por alguns anos. Show. E aí a gente percebe assim, que muito da nossa experiência, né, da nossa adolescência, da nossa infância, acaba repercutindo e transbordando para a nossa vida adulta. Como é que se deu o desenvolvimento do Marcelo ao longo da vida nesse contexto de empreendedorismo? O Marcelo, nesse meio termo, nesse contexto, quando trabalhava, quando já começava a prestar algum tipo de serviço, como é que era essa tua convivência, essa tua prática com o negócio e com tua vida pessoal? O que você fazia, o que você fez até chegar ao momento de assumir aí a Potiguar? Eu tenho uma convicção de que todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas chances. E o que você vê de pessoas que têm uma carreira mais bem sucedida do que outras é que não tiveram a sorte
de cair naquilo que o perfil dela que é adequado para ela desenvolver bem aquele trabalho. Então, eu agradeço a Deus, porque eu vim parar no varejo e eu acho que eu nasci para o varejo, porque eu tenho uma satisfação muito grande em servir. Onde eu estou, eu sinto mais prazer em servir de que em ser servido. Então, graças a Deus, eu vim trabalhar no varejo, então combinou essas características pessoais, que a gente já nasce com elas, combinou com a minha oportunidade de trabalho. Show. Então, desde adolescente, acho que desde criança que eu gosto de servir. Eu tenho entrevistado alguns empreendedores maranhenses, né, do varejo, e um traço de personalidade, de perfil que fica muito evidente é a humildade. Todos eles, no início da carreira, ninguém nasceu grande, todo mundo começou pequeno. E eles contam algumas histórias, algumas situações em que eles iam para poder fazer atividades que, se tivessem outra cabeça, iriam ficar ali empacados e não iriam para frente. Você me comentou agora há pouco que você já vendeu laranja para vendedor na frente da sua casa. Conta pra gente essa história. Eu tinha 5 anos de idade, papai era gerente do Paraíba, em Caxias, e a gente morava numa casa bem em frente. E mamãe querendo já, eu era o 5º filho, e ela querendo fazer alguma coisa e tudo, para ajudar na renda, ela descascava a laranja, colocava numa travessa e eu saía andando, eu atravessava a rua e saía vendendo para os funcionários, Paraíba, para os clientes. Um dia era laranja, no outro era cocada, no outro era bolo. E então, assim, eu já com 5 anos, aquilo para mim era um misto de diversão. Na verdade, eu não tinha noção de que estava produzindo, mas já sentia satisfação em estar com a bandeja servindo. E hoje, quando você para poder pensar e lembra desse momento, isso gera um sentimento de aprendizagem? O que você aprendeu nessa época que você estava aparentemente brincando de vender laranja, vender bolo? O que isso gera hoje de aprendizado para o Marcelo? É justamente isso, que você, quando é doutrinado a ser útil, a servir, você pode levar isso para a sua vida, tá? Para todos os momentos, seja na família, seja no seu ciclo de amizade, seja no trabalho principalmente. Show! E agora vamos falar um pouco do futuro, né? A Potiguar, como uma grande empresa, tem um planejamento, sabe aonde quer chegar, existem metas. E como é que você enxerga o mercado da construção no cenário de hoje, e quando você pensa no futuro, o que você vê que vem pela frente? Nós estamos vivendo um momento muito atípico no nosso segmento. Todo mundo está sabendo da crise, foi para todos os setores, mas em especial para a construção civil. O ano de 2015, os anos de 2015 e 2016 foram os piores já registrados no nosso segmento de material de construção. Isso em função da parada nas construções civis, nos financiamentos. Então, se as pessoas não compram unidades novas, também não reformam, não... O ciclo todo ele Exatamente. Interrompe. E isso foi muito grave no nosso ramo, no Brasil todo. Fecharam muitas empresas e muitas fábricas pararam, e a gente ainda está vivendo. Então, 2018, 2017 começou a melhorar um pouco, 2018, mas ainda está longe de se atingir, de se sair da crise. Ainda só a gente chegou no fundo do poço em 2016, saiu um pouquinho, mas ainda está longe de atingir. De voltar. Isso serviu também de um grande aprendizado. A gente foi obrigado a cortar muitos custos, a se tornar mais eficiente. A gente trabalhou muito, não tinha muito para quem vender, a gente trabalhou muito da porta para dentro para melhorar e tentar sobreviver, melhorando a nossa eficiência. Show. Isso nos serviu bastante. Então isso, quando eu vejo a empresa que se tornou mais eficiente no momento de crise, significa que a gente está preparado para, quando sair da crise, a gente... nadar de braçada. Ou, pelo menos, garantir a sobrevivência, porque as coisas nunca melhoram. E não é o imediato, né? E, ao mesmo tempo,
como a gente trabalha direcionado para o consumidor final, ele vive, ele faz uma reforma, uma construção, ou com a sobra do seu orçamento, o que ele poupa, ou com o endividamento, ele faz o financiamento. Sim. Então são situações que não se faz quando o cenário não está de otimismo na economia. Você, para se endividar ou gastar suas economias, você tem que ter certeza que o amanhã não vai ser negro. Com certeza. E é isso que a gente espera, que a economia melhore e que as pessoas voltem a construir e, com certeza, há uma demanda reprimida, porque as casas estão deteriorando, as pessoas não estão reformando e a necessidade de um reparo, de uma reforma está aumentando, está acumulando. Então, assim, a gente está otimista, mas para esse otimismo se concretizar, tem que primeiro o país resolver seus problemas. Show, muito bem colocado. E aí eu quero dizer para vocês que a Potiguar, ela hoje não se comporta, não se posiciona como uma loja de material de construção, é uma loja de experiência, né? E quando fala de experiência, porque está diretamente ligado ao sonho, né? Então a gente vê cada vez mais a layoutização, né? O jogo de cores, a gente vê o posicionamento de gôndola de produtos. E hoje o Marcelo está aqui comigo. E o que ele vê de importante que deva fazer parte do DNA de um atendente, de um funcionário da Potiguar, tendo em vista o foco da realização do sonho, da experiência do cliente da loja? O que você fala para a sua equipe de como tratar os clientes? Qual é a mensagem que você passa para eles? Olha, a gente tem isso no nosso manual, digamos assim, de trabalho, que o nosso objetivo é se tornar o lugar onde o cliente tem a melhor experiência em compras para o seu lar, não só para a construção, mas para casa. Sim. E essa melhor experiência envolve desde a recepção dele, o estacionamento fácil para ele parar, a loja confortável, climatizada, limpa, iluminada, bem exposta e um atendimento cordial, onde ele se sinta bem, tá? Para essa experiência se tornar realmente única e que ele volte aqui quando pensar em melhorar a sua vida dentro de casa. Show! E para finalizar, se deixasse aqui, eu ia ficar falando aqui, perguntando um monte de coisa, porque eu sou louco por empreendedorismo, por negócio, e a Potiguar, sem sombra de dúvidas, é um grande case de sucesso aqui nosso, do Maranhão. O online é uma realidade. Como que a Potiguar está se preparando para o online? Qual é a estratégia, qual é o sentimento que hoje você tem em relação a essa preparação para o online, na experiência do cliente, na loja, na estratégia da empresa? Isso aí hoje se tornou básico, né? Eu acho que é o básico para a sobrevivência, você estar conectado. Então a gente está procurando conciliar a experiência no ponto de venda e no momento, no nosso segmento, as pessoas ainda não estão seguras para comprar online. A gente está lá no final da fila dos tipos de produto que se compra online. Porque nós não vendemos a pessoa que está comprando aqui, em geral, né? Em geral, a maioria não é profissional da área. Ela é um consumidor, tem muita profissão e não conhece aquele material. Então ela precisa muito dessa orientação, dessa compra presencial, para ela sentir o tato. Então isso é uma oportunidade para vocês. Isso. Show. Só que ela tem que estar, a gente tem que estar conectado. Então hoje se fala mais em multicanalidade no nosso segmento do que propriamente em online, em e-commerce. Então eu tenho que estar aqui, mas o cliente está aqui na minha loja, ele está no site consultando o preço, ou então ele pode estar a referência, ele pode estar no concorrente, em outro lugar, e consultando a gente online para comparar as coisas. Então hoje a gente está mais nessa pegada e se preparando para um futuro, mas não podemos deixar de dar atenção para o presencial, porque a gente ainda não chegou lá, a gente está alguns passos ainda atrás. O que a gente tem que entender, pessoal, é que os segmentos eles possuem demandas e necessidades específicas, e foi muito bem colocado aqui.
Hoje o consumidor está cada vez mais consciente em busca da informação. E aí isso requer uma outra demanda, que é a capacitação ainda maior do nosso cliente interno, que é o nosso vendedor, o nosso atendente, porque muitas das vezes o cliente, através do online, chega com mais conhecimento e informação do que a pessoa que está na nossa loja. Então, de repente, quando ele fala de ser multicanal, a gente tem que ter o online, tem, de repente, para comparação de preço, para dar informação, para ter um contato, mas talvez ainda não seja o momento da compra através do online, porque é uma peculiaridade do material de construção muito, muito bem colocada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido aqui a nossa primeira entrevista aqui com o grande empreendedor Marcelo Brasil, aqui da Potiguar. Doutor Marcelo, foi uma honra recebê-lo, estou muito feliz. E para quem disse que não gostava muito de entrevista, que não se sentia... Olha aqui, ó, não teve um corte, Brasil, não teve um corte nessa entrevista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam a nossa terceira temporada que está vindo pela frente. Doutor Marcelo, por favor, a mensagem final para os nossos telespectadores. Um prazer conversar aqui com vocês e espero que esse programa venha ajudar aos empreendedores que estão começando aí, que seja de estímulo para todo mundo. E aí eu costumo dizer que a sorte, ela não é só ela que faz a gente ter sucesso, né? É muito trabalho. Como vocês puderam ver aqui nesse bate-papo muito rápido, existe sim uma trajetória, uma história que tem que ser respeitada, né? O Marcelo, junto com sua família, vieram para o Maranhão para poder empreender, começaram pequenos e nós temos a dificuldade, às vezes, de reconhecer o trabalho das pessoas. A gente sempre acha que é porque tem alguém, porque tem dinheiro. E esse canal aqui também é uma forma de inspirar vocês e para entender que às vezes não é questão de sorte. Na maioria das vezes é questão de trabalho, de disponibilidade, de dedicação. Então é isso, vamos nessa, até o próximo episódio. Fiquem ligados aí, dá o like, comenta, porque vem muita entrevista boa por aí. Até logo!